Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com o tema A Santa Ceia da Páscoa que Deus nos ordenou guardar. Vamos tomar um tempo para pensar no motivo de Jesus ter nos dito, ansiosamente, para guardar a Páscoa, quando Ele veio à Terra há 2000 anos. Com esse assunto, a Santa Ceia da Páscoa, que Deus nos ordenou guardar, vamos compartilhar a Palavra de Deus. Cerca de 3.500 anos atrás, os israelitas serviam o Egito em agonia, sendo maltratados sob o jugo do trabalho duro por mais de 400 anos. Logo depois, Deus libertou os israelitas da terra do Egito, a terra da escravidão, através do profeta Moisés. Naquele tempo, Deus redimiu os israelitas do jugo do faraó, o rei do Egito, com o grande poder da Páscoa. Desde então, Deus os fez se lembrarem da Páscoa e a celebrá-la todos os anos, enfatizando todos os conteúdos na lei de Moisés. Há uma obra-prima de Leonardo da Vinci, chamada A Última Ceia, certo? Essa é a cena em que Jesus celebrou a última Páscoa com os seus discípulos. Quando Jesus veio à Terra há 2000 anos, Ele enfatizou a importância da Páscoa. Ele disse, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento na cruz. Nos evangelhos de Lucas, Marcos, João e Mateus, podemos ver o quão ansiosamente ele desejou guardá-la e, através dos 4 evangelhos na Bíblia, podemos confirmar que Jesus valorizava profundamente a Páscoa. Isso aconteceu na noite anterior, em que Jesus foi crucificado. Aquela noite é a noite de hoje. Enquanto estava na ceia da Páscoa, com os seus 12 discípulos, Jesus continuou enfatizando a importância da Páscoa, dizendo, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Hoje, contudo, a Páscoa que Jesus e seus discípulos valorizavam com tanta ansiedade não é encontrada em nenhum lugar. A pergunta é, por que as igrejas não guardam a Páscoa hoje em dia? Jesus guardou a Páscoa. Pedro, a quem todos respeitam, guardou a Páscoa. João, o apóstolo do amor, também guardou a Páscoa. O apóstolo Paulo, que é considerado o representante da igreja primitiva, também guardou a Páscoa. Todos os membros da igreja primitiva a guardaram. Jesus veio à Terra para salvar a humanidade. Para salvar as pessoas da Terra, Ele espalhou os ensinamentos da salvação e da verdade. Um deles era a Páscoa. Portanto, a Páscoa está profundamente relacionada com a nossa salvação. Se uma pessoa disser, mesmo sem guardar a Páscoa, eu posso ir ao eterno reino dos céus, é um pecado. Por tratar como algo profano o sangue da aliança que o santificou. Isso foi claramente dito no Novo Testamento. Essas pessoas estarão, em primeiro lugar, para receber punição e julgamento. Colocando tudo de lado, hoje, vamos pensar unicamente, sem guardar a Páscoa, podemos ir ao reino dos céus que Cristo preparou? Focando nisso, vamos confirmar as palavras de Deus na Bíblia. Quanto à Páscoa, Deus nos ordenou que a guardássemos. Vamos confirmar isso no Evangelho de Mateus, capítulo 28. No capítulo 28, versículo 19, diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele disse, ensine-os a obedecer meus mandamentos.
Mesmo que Jesus tenha claramente ordenado guardar os mandamentos, os seus mandamentos desapareceram. A Páscoa foi um deles. Nesse versículo, Jesus disse: pensem claramente sobre o que eu ordenei a vocês, e preguem isso em Samaria e até aos confins da terra, para que todas as pessoas possam obedecer. Contudo, a Páscoa foi abolida pelas pessoas no Concílio de Nicéia em 325 d.C. Deus nos ordenou guardar, mas as pessoas dizem: não é necessário. O que você ganhará guardando isso? As pessoas aboliram o mandamento de Deus. De fato, os líderes religiosos foram os primeiros a abolir o mandamento de Deus. Dessa maneira, a verdade desapareceu desse mundo e a Idade das Trevas aconteceu. Ao longo de gerações, não conseguimos encontrar a verdade, e as religiões contemporâneas começaram a se enraizar. Quais foram os problemas no processo? Todas as verdades de vida de Deus foram pisoteadas miseravelmente. Então, o que as pessoas preferiram? A religião do Deus Sol, que era adorada em Roma, foi venerada, mantida e foi ensinada nas igrejas como se fosse um ensinamento de Deus. Mais tarde, ela se enraizou no cristianismo. Hoje, a adoração ao Sol, o Natal e a adoração à cruz são mandamentos criados pelos homens. Coisas estranhas que nada têm a ver com a salvação de Deus se tornaram uma âncora emocional que domina as igrejas hoje em dia. Precisamos voltar à Bíblia e olhar mais cuidadosamente os ensinamentos de Cristo que veio a esta terra para a nossa salvação. Devemos entender claramente qual é a vontade de Deus. Enviando seus discípulos, Jesus disse: vá para Samaria e até aos confins da terra, e ensine-os a guardar tudo o que eu ordenei. O que exatamente Jesus nos disse para guardar e o que Ele confiou a nós? Através do Evangelho de Lucas, capítulo 22, vamos confirmar que um dos ensinamentos foi o da Páscoa. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para o quê? Para que a comamos. Versículo 9. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E, indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam. O que eles prepararam? Prepararam a Páscoa. Versículo 14. Chegada a hora, a Páscoa tem data e hora designadas. Não pode ser guardada a qualquer momento. Pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer o quê? Comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus disse: tenho desejado ansiosamente. Isso mostra o quanto ele enfatizou o guardar a Páscoa. Ele poderia ter dito: tenho desejado comer esta Páscoa. Mas já que a Páscoa está profundamente relacionada com a nossa salvação, ele disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa. Já que ninguém pode conseguir a salvação sem guardar a Páscoa, mesmo um dia antes de ser crucificado, realizando a cerimônia da Páscoa, ele gravou um significado muito profundo na Páscoa. Vamos ver este significado no versículo 19.
Vamos continuar vendo a cena da celebração da Páscoa. Versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Ao dar o pão da Páscoa, Jesus disse: Esse é o meu corpo, dado por vós. Fazei o quê? Fazei isto em memória de mim. Versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, que contém o vinho da Páscoa, dizendo: Este é o cálice do quê? Da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Proclamando essa incrível aliança, a nova aliança, Jesus enfatizou que ele desejou ansiosamente guardar a Páscoa. Há uma coisa importante a qual devemos prestar atenção. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 7 a 20, quem guardou a Páscoa? Jesus guardou a Páscoa. E quem mais? Pedro guardou. E quem mais? João também. Jesus Cristo, Pedro, João, onde eles estão agora? Todos estão no reino dos céus. A festa que eles guardaram foi a Páscoa. Jesus deu aos discípulos a Páscoa, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Pedro aguardou. Os cristãos gostam muito de Pedro. João é o apóstolo do amor. Entre os 12 discípulos, podemos aprender muitas coisas de João. Então, somente Pedro, João e Jesus Cristo guardaram a Páscoa? As palavras "com os meus discípulos", no versículo 11, inclui todos os 12 discípulos. Os amados discípulos de Jesus guardaram a Páscoa juntos com Jesus. Então, e os santos da igreja primitiva? Mesmo depois da crucificação, a Páscoa continuou sendo celebrada? Depois da crucificação de Jesus, o apóstolo Paulo entrou na verdade e deixou conquistas brilhantes na obra do Evangelho. O apóstolo Paulo guardou a Páscoa? Ele repetidamente enfatizou a Páscoa dizendo: Isso é o que o Senhor me ordenou guardar. Por isso, essa é uma verdade importante. No Novo Testamento e em nossa fé, se excluirmos Jesus Cristo, os apóstolos Pedro, João e Paulo, de qual fé podemos seguir e aprender? A importante verdade que todas as figuras centrais de nossa fé guardaram foi a Páscoa. O apóstolo Paulo guardou a Páscoa. Não devemos confirmar isso? Vamos para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 22. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Isso é o que aparece no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 7 a 20, certo? O apóstolo Paulo recebeu a verdade depois da crucificação de Jesus. Até mesmo o apóstolo Paulo disse: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E ele menciona que era a Páscoa da nova aliança. Ele está explicando sobre o pão da Páscoa e o vinho nessa cena.
O apóstolo Paulo guardou a Páscoa. Pedro também guardou. Jesus e o apóstolo João também guardaram a Páscoa. Os discípulos de Jesus e todos os membros da igreja primitiva guardaram a Páscoa. Não é estranho que hoje as igrejas não guardem? Jesus veio para proclamar a verdade da salvação para a humanidade. Sabendo da situação crítica de sua crucificação no dia seguinte. Apesar disso, ele proclamou a Páscoa da Nova Aliança na noite do último dia, dizendo: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Por quê? A Páscoa contém uma importante aliança de Deus. Vamos ver no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Versículo 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes o quê? Não tendes vida em vós mesmos. Não tendes vida significa você está morto. Simplificando, embora você tenha fé, é uma fé morta. A fé daqueles que não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue é morta. Resumindo, é uma fé vã e inútil. Em relação ao quê? Em relação à salvação, ao perdão dos pecados e a respeito do reino dos céus. Tudo isso se torna inútil. É isso que Jesus está nos dizendo claramente. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem o quê? Tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus gravou na Páscoa da Nova Aliança o único método e o caminho para termos o Espírito Santo de Jesus em nós. Ele prometeu: quando comerem a minha carne e beberem o meu sangue, eu permanecerei em vós e vós em mim. Quando entendermos o que Jesus chamou de sua carne e seu sangue na cena da ceia, podemos compreender melhor porque a Páscoa que estamos celebrando hoje é tão importante para nós. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 26. No capítulo 26, versículo 17 diz: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei o quê? Celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Está claro que Jesus aguardou. Os seus discípulos, Pedro e João também. Todos os 12 discípulos aguardaram e o apóstolo Paulo também. A verdade que todas essas pessoas guardaram foi a Páscoa. As palavras no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 7 a 20, e no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17, mostram a mesma cena da celebração da Páscoa. Mas no Evangelho de Mateus, há mais detalhes. No versículo 26 diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão. O pão que ele tomou se refere ao pão da Páscoa. E, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é, o quê? É o meu corpo. A promessa de Deus no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 54. A promessa de Deus: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, está contida na verdade da Páscoa.
Versículo 27. A seguir, tomou um cálice. O que tem no cálice? Contém o vinho da Páscoa. E, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. O que o vinho da Páscoa significa? O versículo 28 nos dá a resposta. Porque isto, o vinho da Páscoa, é o quê? O meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Quando juntamos o conteúdo do Evangelho de João, capítulo 6, e do Evangelho de Mateus, capítulo 26, Jesus prometeu, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual é a verdade que pode nos ressuscitar no último dia? É a Páscoa. Como Deus estabeleceu a Páscoa como a única verdade que nos permite comer a carne e o sangue de Jesus, ele disse, esta Páscoa foi estabelecida por vós, dizendo, porque isto é o meu sangue, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Ele esclareceu, foi derramado por vós. A festa que Jesus mencionou no Evangelho de Lucas, capítulo 22, é a Páscoa. Essa Páscoa da vida foi guardada, de acordo com a vontade de Jesus, por cerca de 300 anos. O imperador romano Constantino parecia levar a cabo políticas de apoio aos cristãos, mas o fato é que ele implantou nelas muitas doutrinas da religião do Deus Sol. O culto dominical se originou de uma das doutrinas da religião do Deus Sol. E o Natal se originou do nascimento do Deus Sol. O nascimento do Deus Sol, que não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, foi implantado na igreja hoje em dia. E as igrejas com essa doutrina receberam muito apoio do governo. Como o imperador romano apoiou os cristãos com políticas favoráveis, como a construção de edifícios da igreja, isenção de alistamento, isenção de impostos, formou-se uma estrutura cristã que não podia escapar dos olhos do imperador romano. Isso continuou até a Idade das Trevas e subsiste até hoje. Contudo, aqueles que buscam a salvação e a esperança do céu nunca devem seguir os mandamentos dos homens. Os apóstolos nunca guardaram o domingo. Os apóstolos nunca celebraram o Natal. Os apóstolos nunca adoraram a cruz. Se cremos em Jesus, devemos prestar atenção aos seus ensinamentos e devemos ter interesse na vida fiel dos apóstolos que seguiram a vontade de Jesus. Essas coisas não foram encontradas no tempo de Jesus. No entanto, cerca de 300 anos após a ascensão de Jesus, as igrejas gradualmente se tornaram secularizadas, corruptas e se tornaram o que são hoje. Então, hoje em dia, devemos seguir as igrejas que estão indo contra a vontade de Deus por causa da Idade das Trevas? Nunca. Queremos ser salvos e ir ao céu, certo? Por isso, devemos aceitar completamente os ensinamentos que Cristo proclamou para salvar a humanidade quando Ele veio a esta terra. A igreja que guarda os ensinamentos é a verdadeira. Hoje, muitas igrejas discutem sobre verdade e heresia. Qual é o principal ponto da verdade e da heresia? A igreja que preserva os ensinamentos de Jesus Cristo é a verdadeira igreja. As igrejas que se afastaram dos seus ensinamentos são igrejas hereges. Portanto, apenas através dessa única verdade, a Páscoa que celebramos hoje, podemos distinguir claramente a verdadeira igreja das igrejas hereges, não é? Em outras palavras, aqueles que celebram a Páscoa têm o quê? Têm a vida eterna. Aqueles que não celebram a Páscoa não têm vida.
Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes o quê? Não tendes vida em vós mesmos. Esse é o julgamento de Deus, a decisão de Deus e a conclusão de Deus. Eu darei a bênção da vida eterna àqueles que comerem a minha carne e beberem o meu sangue através da Páscoa. Essa é a vontade de Deus. Todos nós devemos aceitar esse fato e entendê-lo através da Bíblia. Deus nos disse para celebrarmos a Páscoa, para nos dar a remissão de pecados e a vida eterna, para que possamos ir ao reino dos céus. Quando Jesus explicou sobre o pão e o vinho da Páscoa, ele se referiu ao pão da Páscoa como meu corpo, e sobre o cálice cheio de vinho da Páscoa ele disse, isto é o meu sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Há uma razão para ele ter nos ensinado isso. Irmãos e irmãs, hoje estamos reunidos aqui, nesta Páscoa, para participar da carne e do sangue de Jesus Cristo. Então, o que significa participar da carne e do sangue de Cristo? Quando Jesus ensinou aos seus discípulos a oração do Senhor, o que ele disse que está no céu? Ele ensinou a eles que Deus é nosso Pai. Então, o que é preciso para formar uma relação entre um pai e seus filhos? Os filhos devem ter a carne e o sangue de seus pais para serem chamados de seus filhos e filhas, certo? Se alguém sem a carne e o sangue de Deus disser, eu sou filho de Deus, eu sou um filho celestial, por isso eu posso ir ao céu, isso é meramente uma teoria ou uma doutrina que ele ou ela criou. Essa pessoa nunca poderá participar da aliança prometida por Deus. Estou certo? Com esse tipo de condição, não podemos alcançar a salvação, o céu ou a vida eterna. Deus nos deu a verdade da vida, chamada Páscoa. Qual é a verdade ou a festa que Deus estabeleceu para dar a santa carne de Deus e seu sangue para os seus filhos? Isso é a Páscoa. É por isso que, embora ele fosse ser crucificado no dia seguinte, o que ele estava fazendo em um dia como este à noite, 2000 anos atrás? Dizendo, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Ele estava ensinando o verdadeiro significado da Páscoa aos seus discípulos. Vocês devem guardá-la e colocá-la em prática. Por isso, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. O apóstolo Paulo pregou o que Jesus ensinou nas regiões longínquas da Europa, como vimos na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículos 22, 23 e 24. Por que o apóstolo Paulo pregou a Páscoa, viajando por muitas regiões? Porque Pedro e João prepararam a Páscoa como Jesus os ordenara no dia anterior à Páscoa. Porque Jesus, que seria crucificado no dia seguinte, disse, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. E porque ele explicou o significado do pão enquanto o dava, porque ele ensinou o significado do vinho enquanto o dava, ele ansiosamente disse, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, tenha a minha carne e o meu sangue. Por quê? Deus disse, ao comer e beber o pão e o vinho da Páscoa, vocês serão os meus filhos e filhas. Vamos ver a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim, o quê? Filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa relação entre o Pai Celestial e os seus filhos é alcançada através dessa festa da verdade chamada Páscoa.
Já que somos os filhos de Deus, o que Ele fará com todos os graves pecados que cometemos no céu? Ele irá perdoá-los. É por isso que Ele disse: isto é o meu sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Ele nos mostrou que, como nosso Pai Celestial, Ele carregaria a cruz em nosso lugar, seus filhos, certo? A Páscoa tem esse tipo de significado. É por isso que Ele disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Isso não significa que nos tornaremos um com Deus? Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16, o apóstolo Paulo disse: o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Há muitos membros, mas já que todos participaram de um único pão em Cristo, ele disse que eles eram o quê? Que eles eram um só corpo, certo? Hoje, nos tornamos um com Cristo através da Páscoa. Nós podemos participar da carne e do sangue de Cristo. Naturalmente, os filhos devem herdar a carne e o sangue de seus pais. E o dia em que herdamos a carne e o sangue espirituais é no dia da Páscoa, que estamos guardando hoje. Por isso que Jesus disse que ansiosamente desejava celebrar a Páscoa. Pedro celebrou a Páscoa, João também, todos os outros discípulos a celebrou e todos os membros da igreja primitiva também a celebrou. O apóstolo Paulo também celebrou a Páscoa. Ele trabalhou como ministro da Nova Aliança, viajando para Corinto e até para as regiões remotas da Europa para pregar a Páscoa. No mesmo contexto, Deus nos mostrou a cena em que Ele deu a resposta da pergunta: quem será capaz de entrar no céu? No Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. No capítulo 7, versículo 21, Jesus disse: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem Jesus disse que entrará no céu? Ele disse: mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, é a vontade do Pai que guardemos a Páscoa ou a vontade do Pai é que não guardemos? Dessa maneira, Deus já ensinou as pessoas sobre a Páscoa desde 3.500 anos atrás, desde o tempo de Moisés. Quando Jesus veio, Ele enfatizou a importância da Páscoa para nós mais uma vez. Então, por que as igrejas de hoje não guardam a Páscoa? As igrejas ao redor do mundo estão no meio de uma grande crise espiritual. Elas não entendem o que é a salvação, qual é o caminho para a vida eterna e consideram a Páscoa, a festa sagrada que celebramos hoje, apenas como um dia normal, como qualquer outro dia. Contudo, todos os nossos membros de Sião, ao redor do mundo, estão guardando a Santa Páscoa hoje, em obediência à vontade do Pai e da Mãe, e de acordo com todas as profecias e ensinamentos da Bíblia. Através da Páscoa, Deus claramente disse: somente aqueles que fazem a vontade do Pai podem entrar no reino dos céus. O céu não é um lugar onde qualquer um pode entrar por apenas dizer: Senhor, Senhor. Há outra razão pela qual Deus nos deu a Páscoa. Todas as pessoas nascidas na terra são descendentes da linhagem de Adão. Os seres humanos floresceram e prosperaram nesta terra. Então, podemos ir ao céu com o sangue de Adão e Eva? Podemos dizer que somos criações perfeitas de Deus se ainda tivermos o sangue deles? Nunca. Por isso, precisamos do precioso sangue de Jesus Cristo. De acordo com a Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 14, quem Adão representa? Ele é descrito como a pré-figura de Jesus, aquele que havia de vir. Com a carne e o sangue de Adão, os humanos não podem receber a vida eterna. Contudo, através da carne e do sangue de Jesus Cristo,
que é representado por Adão, os seres incompletos podem se tornar completos. O princípio da criação que Deus deseja não é nascer e então morrer como Adão, mas criar seres que possam viver para sempre, tendo a vida eterna. Esse é o significado mais fundamental da criação de Deus. Para cumprir esse princípio, o sangue precioso de Jesus Cristo era necessário. Por isso, Cristo morreu na cruz pelos pecados da humanidade, querendo que todos tenham a sua santa carne e o seu precioso sangue. E Ele estabeleceu a verdade da Páscoa, a qual nós celebramos hoje. Ele estabeleceu a Páscoa da nova aliança para nos tornar perfeitos através da sua carne e sangue, porque não poderíamos nos tornar perfeitos com o sangue de Adão. Vamos ver quais bênçãos Deus dá para aqueles que têm a carne e o sangue de Cristo. Vamos ver através da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E, como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, nós, humanos, carregamos a imagem de Adão. E, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, a imagem de quem devemos trazer agora? Devemos trazer também a imagem do celestial. A quem esses versículos se referem? Eles se referem ao primeiro homem, Adão, e ao último Adão. O primeiro homem, Adão, se refere a Adão que viveu no Jardim do Éden. E o último Adão se refere a Jesus, conforme registrado na Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 14. O que devemos fazer para trazer a imagem de Cristo, o homem celestial? Precisamos da carne e do sangue de Cristo. Somente quando recebemos a sua carne e o seu sangue, podemos chamar Deus de Pai. O que Deus dá para aqueles que têm a sua carne e o seu sangue? A salvação. Vamos para o versículo 50, que tem relação com essa salvação. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Vamos ver como seremos transformados. Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista do quê? Da imortalidade. O que significa imortalidade? Significa que temos a vida eterna. Através do que Deus nos prometeu a vida eterna? Através da Páscoa, certo? E o corpo mortal se revista da imortalidade. Versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Há numerosos motivos pelos quais nós guardamos a Páscoa hoje, e a principal razão para a celebrarmos é para sermos salvos e irmos ao céu, certo? Tendo todas essas coisas em mente, vamos dar eterna glória e louvor a Deus Elohim por nos dar a Páscoa da nova aliança. Eu espero que vocês guardem a Páscoa sagradamente, como o dia da redenção. Esperando que vocês tenham recebido muita graça, concluo esse sermão. Muito obrigado.